com isso, o que acontece? Volta lá no começo do Quality Score do CTR. Então o CTR vai ser muito melhor porque ele já está segmentado por Ad Group, você está segmentado por mensagem, você está entregando a mesma mensagem da consulta e você está trabalhando com palavras exatas, que tem uma relevância muito maior do que a ampla e ela vai ter, de preferência, uma relevância muito maior com a URL de destino que você vai trabalhar. Tá? Então, com isso, o resultado prático disso tudo é você ter um CPC médio mais baixo, um Quality Score mais alto e um ROI melhor, uma taxa de conversão melhor também. Sabe, só outro slide, qual é o outro ainda? Qual a diferença de Lost IS Ranking e Lost IS Budget? Tá. Posso. Impression Share, você tem, não é AdWords, você tem uma coluna, um indicador de Impression Share geral. Né? Eu perdi tantos por cento de tráfego por orçamento. Mas você tem duas maneiras de perder tráfego. Ou porque o teu orçamento é limitado, que é o budget, o budget, e o rank, que está diretamente ligado ao bid que você trabalha. Então, se você tiver, sei lá, muitas palavras-chave e muitas dessas palavras-chave tiveram um lance baixo, estão exibindo abaixo da segunda página, por exemplo, ou mesmo na primeira página, você está trabalhando um tráfego com posições baixas na primeira página e aí cai para a segunda, cai para a terceira, cai para a quarta, obviamente que você está perdendo um tráfego importantíssimo por causa do bid, por causa de lance. Então, são esses dois indicadores que são muito importantes para ficar ligado. Por isso que cada vez mais na timeline aqui da minha apresentação, eu comecei com CTR, com Quality Score, a gente foi para a taxa de conversão, foi para tráfego, foi para Impression Share, foi para a segmentação de campanhas de ampla e exata. Quanto mais você desmembrar, quanto mais você segmentar, você vai poder ter uma cobertura melhor. Ou seja, então, quanto menor, melhor isso aí, né? Quanto menor... Porque você está perdendo menos. Se tiver 30%, você está perdendo todos. Se tiver 90%, você está perdendo 90%. Tem a métrica Impression Share, que é o quanto você exibe. E tem a Lost IS Rank, Lost IS Budget, que é quanto você perde. Então, o percentual de quanto você perde ou por orçamento limitado ou por lance. Bom, aqui ficou claro para todo mundo essa segmentação, esse tipo de segmentação? Bom, aqui eu acho que é uma parte muito interessante quando a gente fala de segmento, de segmentar o que você tem hoje, as campanhas que você tem hoje. Se você já passou por, sei lá, 3, 4 agências, ou você já tem algum budget, você provavelmente já está trabalhando hoje com diversas campanhas, mas com naturezas diferentes. Então, é imperativo, é fundamental que você crie agrupamentos, rótulos nas campanhas para separá-las por natureza. Uma taxa de conversão institucional é muito diferente de uma taxa de conversão de, sei lá, de tipo, ou de produto, ou de departamento, que é muito mais amplo, ou de categorias. Categorias a gente pode falar de genéricos, você pode trabalhar ou categoria ou gênero genérico, mas é muito importante que na reestruturação da sua conta, você crie rótulos para todas as campanhas para você separá-las por agrupamentos, por naturezas. Isso faz muito sentido depois. Isso faz muito sentido para você ter uma visão apurada na conta de AdWords. Isso faz muito sentido na hora de você fazer um filtro no Google Analytics. Você só digitar no filtro ou rótulo, vão vir todas as campanhas por rótulo, e aí você vai ter todas as métricas de cada uma dessas dimensões. Então, eu quero saber qual que é o meu CPA de genérico, de loja. Loja, depois eu explico o que é loja. Mas, sei lá, de produtos. Todas as campanhas focadas em produtos.
Eu quero saber qual que é meu CPA disso. Pô, eu jogo no Azure ou jogo no Analytics, que é muito mais fiel, porque você tem uma visão melhor. Jogo só o rótulo e me aparecem todas as campanhas de mídia com esse rótulo. Eu consigo fazer filtros e ter uma visão mais acurada de cada uma dessas naturezas. Isso aqui é um ponto de partida fundamental para você sair do estágio daquele emaranhado de fios que eu mostrei, para você ter objetivos diferentes, você poder ter CPAs diferentes ou ROIs diferentes para cada uma dessas naturezas. E a partir daí, a partir dessa estruturação, você consegue ganhar escala. E aí, a partir de agora, a gente vai falar de escala. Segmentação também, mais escala. Agora a gente vai começar num nível de internalização. Sei lá, a gente quer que a nossa conta que passou por N agências agora seja internalizada e ganhe corpo, e ganhe volume, escala, etc. Tem alguma dúvida em relação aos rótulos e agrupamentos? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá, ok. Bom, keywords. Quando você já tem uma base, uma estrutura montada, uma lógica, e aí entra essa história de lógica, uma mesma lógica na mesma conta. O que é uma mesma lógica na mesma conta? Uma lógica dividida por agrupamentos, por natureza de buscas. Não, vamos comparar banana com banana. Então, a partir dessa estruturação, você pode, isso não é um conselho, mas quando chegar o momento, eu preciso internalizar minha mídia, eu tenho um planejamento de budget para um ano, eu tenho dinheiro, sei lá, tenho um aporte financeiro e agora eu tenho 100 mil mês para começar a investir em AdWords, eu tenho, sei lá, um budget muito alto. Como ganhar escala, como ganhar cobertura e extrair o melhor resultado possível de cada um dos agrupamentos, de cada uma das campanhas. Essa visão de long tail, de você poder replicar palavras-chave e campanhas em escala, a ponto de que você salta de 10 mil para 80 mil, para 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, milhões de palavras-chave, milhões. Um grande varejista hoje tem, sei lá, 40 milhões de palavras-chave, enquanto que eu peguei já uma grande conta de um grande player que ainda não tinha internalizado, estava em 80 mil palavras, mas tinha várias lógicas, não tinha essa visão ainda. Então, o ponto de partida para dar esse passo além foi, primeiro, a otimização e reestruturação da conta e essa criação em escala de keywords. E aí tem várias formas de fazer isso. Baseada nas dimensões que foram criadas, nas naturezas de contas. Isso aqui é um exemplo de um Excel que concatena termos por seeds. Então, cada um, não sei se vou atrapalhar aqui, cada um desses seeds aqui em cima é uma natureza. Então, você tem marca, você tem termo genérico, você tem call to action, você tem linha, no caso de cosméticos, por exemplo, linha, aplicador, insights, tal. Então, são as naturezas dos termos. Quando você tem um longo relatório de digitadas, você sabe ali quais são os termos de varejo. É comprar, é oferta, é preço, é isso e aquilo. Isso é um seed. Outros seed são o nome das marcas, outros seed é o nome dos produtos. Então você vai fazer N cruzamentos de palavras-chave e concatenar, e ficar meses concatenando de preferência. Só que dentro de um cronograma, dentro da estrutura que você criou anteriormente. Então aqui tem um outro exemplo de seeds, sei lá, Avon, Kerastase, shampoos, variações ortográficas, onde comprar, loja online, onde comprar produtos, posição para vender, quero comprar, para comprar. Então,
e aí você começa a concatenar uma série de termos, e isso passa semanas, passa um mês, você saltou, se for de uma forma organizada, você saltou de 100 mil para 500 mil. Palavras-chave. Aqui tem outro exemplo, que aí já é no segmento de pet. Então, você tinha, por exemplo, dentro do segmento de pet, o CID, idade do cachorro, marca, finalidade, às vezes existem rações especiais para determinada doença que o cachorro tem, obesidade, tem um que é para cachorros cardíacos, tem uma série de especialidades. Então tem marcas normais, marcas medicinais, você tem a idade do cachorro, a raça do cachorro, sei lá. Todas essas variáveis são cruzamentos possíveis para você poder concatenar termos. Imagina, o céu é o limite a partir daí. Então, dá para se criar dentro de uma estrutura. Para quem não gosta de Excel, tem mesmo, ou prefere um passo antes de Excel, antes de passar para Excel, tem esse site, chama MergeWords, mergewords.com. O único ponto mais que é negativo, mas é contornável, que você só tem 3 seeds ao mesmo tempo. Mas você pode concatenar e ele aplica as correspondências automaticamente nas palavras-chave também. Se você quiser falar assim, eu quero concatenar tudo com um termo exato, ele já concatena os 3 seeds. Agora eu quero os mesmos seeds em ampla modificada, ele também coloca correspondência automaticamente. É bem legal esse site. É free, Marcelo? É free. É um serviço free e ajuda bastante para quem de repente pode ter medo de se perder de um Excel, você fazer parte a parte assim e replicar no Excel depois é interessante. Aqui já é um relatório que a gente tem, só para exemplificar, da Kensho, de digitadas, que é bem parecido com o do Google, que é o relatório de digitadas, mas automaticamente na plataforma a gente também tem esses insights de keywords, de keywords que foram digitados e dentro de âmbulos, etc. Então, todo esse histórico que a gente trabalha de keywords vale como base para a gente poder replicar essa técnica de long tail. Negativos também. Tá, então aqui ele gera relatórios periódicos, tanto de positivas quanto de negativas, baseado no que já existe. Aqui eu estava falando antes. Aqui desse lado, vocês podem ver, são os rótulos, categoria, nesse caso, categoria cachorro, categoria gato, amplo, exato, amplo, exato, amplo, exato, amplo, exato, tudo que você possa imaginar, segmentado. Detalhe, dentro de cada dessas campanhas, muitos adgrupos relacionados àquele segmento. Por que muitos adgrupos? Porque a gente replicou milhares de palavras, né, concatenando. Então, é aquela mesma lógica, ampla, modificada, ou ampla sem ser modificada, você escolhe, e as exatas negativadas nas amplas. Então, você tem aí um destrinchamento absurdo de campanhas. Aqui é a mesma coisa. Institucional, eu quis separar só institucional. Institucional era muito importante para mim. Então eu trabalhei aí um pouco de preciosismo, não é necessário, mas eu queria ter certeza que eu teria o máximo de tráfego possível do Google com a minha marca. Eu criei o máximo de variações possíveis dentro de institucional, inclusive concorrentes, em cima também tem concorrente. Então eu trabalhei o máximo, com isso eu posso ter uma estratégia de bid só para o institucional,
Se eu quiser segmentar ainda mais, eu quero institucional só São Paulo, vale muito mais só São Paulo, minha taxa de conversão é muito melhor para São Paulo do que para o Nordeste, eu vou trabalhar com um bid muito maior, eu vou ser agressivo. Dessa forma, eu não tenho perda de impression share. Perder impression share institucional é algo absurdo, inimaginável. Não dá para pensar nisso, porque a tua marca, por menos conhecida que ela seja, é o CPC mais baixo que você possa pagar, pode pagar, não sei que você tem muitos concorrentes que competem com você, mas a tua marca é o CPC mais baixo que você pode pagar, uma taxa de conversão muito alta, o maior ROI que você pode ter da conta. Então, por que você vai perder esse tráfego? Você tem que explorar ao máximo esse tráfego. Tá? Campanha institucional só para o final de semana, também a mesma coisa. E aqui tem uma particularidade. Final de semana é uma opção para você trabalhar, para quem tem lojas físicas, ou para quem também compete com lojas físicas, você tem campanhas mobile. Por quê? No final de semana, existem muitas pesquisas mobile, enquanto o cara está no trânsito, enquanto o cara está dentro de uma loja, enquanto o cara está pensando em sair de casa para ir em uma loja, sei lá, pesquisando o que ele vai comprar no final de semana com a família. Você tendo uma estratégia de mobile para dizer assim, pô, não perca tempo, não pegue fila, compre agora e receba na segunda-feira na sua casa, com toda a comodidade. É interessante. Ela não vai ter uma taxa de conversão direta ali tão alta no mobile, mas com certeza ela vai assistir conversões para a tua campanha de desktop, se por acaso a experiência mobile de compra não seja tão boa. Então, pô, minha taxa de conversão mobile ela é ruim, o resultado é ruim, vale a pena segmentar o tráfego mobile e tentar trabalhar de que forma que eu posso melhor trabalhar o mobile. Eu posso criar uma página de compra ou uma página de cupom para que o cara deixe o e-mail dele lá no mobile, pelo menos, para ganhar um